empresa que quer aumentar os salários e essa empresa contratou vocês para fazer um programa, um algoritmo, que vai calcular os reajustes dos funcionários. Só que o reajuste, ele varia conforme o salário. A depender do salário, recebe um aumento maior ou menor. E é isso que diz o enunciado. Vamos conferir aí. Tá. Tem que fazer um programa para aumentar o salário, que vai calcular o aumento do salário, e vai variar o aumento que vai ser dado conforme o salário que a pessoa recebe. Então, diz o enunciado, faça um programa que receba o salário de um colaborador. Digita o salário do funcionário. E o reajuste segundo o seguinte critério. Não estava dizendo. O reajuste é reajustar o salário. A gente tem que reajustar o salário conforme o critério. Os critérios que estão logo abaixo aqui. E o critério é baseado no salário atual. Digitou o salário, a depender do salário, o salário atual antes do aumento, a depender, vai dar um aumento ou de 20%, ou de 15%, ou de 10%, ou de 5%. O que o salário tem que ter para o aumento ser de 20%? Salários até R$280. Esse enunciado aqui é antigo, hein? Imagina alguém ganhar R$280. Poxa, quanto é que é o salário mínimo, você sabe? Vamos googlar aí rapidinho. Salário mínimo. Ó, tá aí, ó. 998 é 1.000, né? Praticamente. Aqui tá os das datas de anos anteriores. 2016, 880. Então é isso aí. Esse salário aqui, 280, teria que ser por dia, então. Né? Ou por semana, você vai multiplicar por 4. Aí poderia ser. Do jeito que está aqui, tá muito velho esse salário. Não condiz. Mas vamos ignorar o fato. Seguimos mantendo, não vou alterar os valores agora, tá? A gente poderia atualizar os valores aqui para o nosso problema. Vou deixar assim. Salários até R$280, incluindo 280. Essa palavra, entre parênteses aqui, incluindo, não está aqui à toa. Ela está aqui por quê? Porque na hora de codificar, é inclusive igual a 280 também. Tá? Então, até 270 é salário menor que 270 e 270 incluindo, inclusive 270. Inclui igual, menor ou igual aqui. Tá? Nesse caso, 20% de aumento. Quem ganha menos vai ganhar mais aumento. Nada mais justo. Salário entre 280 e R$700, aumento de 15%. Entre R$700 e R$1.500, aumento de 10%. E salário de R$1.500 em diante, aumento de 5%. Tá. Esse incluindo aqui, a gente tem que fazer valer para as demais categorias também, né? Não tinha no enunciado original, mas vou botar aqui. Incluindo os 700, aqui. Incluindo os 1.500, aqui. E aí, a última categoria, de 1.500 em diante, não inclui o 1.500. É só acima de 1.500. Então, a melhor maneira de escrever aqui seria salários acima de 1.500. Tá? Só para esclarecer um pouquinho as regras do jogo aí, para ficar bem claro. Porque quando a gente vai codificar, escrever código, as regras do negócio, elas precisam estar claras para a gente criar um algoritmo que respeite aquilo. Se está confuso, aí a gente pode criar um código que funciona de uma maneira ou de outra, dependendo do que a gente vai entender. Então, o nosso entendimento tem que estar claro. Aí, tornei um pouquinho mais claro aqui o enunciado. Salário acima de 1.500, sem incluir o 1.500, aumento de 5%. Esse aqui é a linha de baixo já. Ó. Não precisa 2 hashtags, tá? Para fazer comentário. Um só já basta. Após o aumento ser realizado... isso aqui é tudo marinha, agora sim. Após o aumento ser realizado, informe na tela. Aí vai ter uma mensagem, ou mais de uma, com os resultados do nosso programa. Primeiro, o salário antes do reajuste. O que é o salário antes do reajuste? É o salário que a pessoa digitou que ganha. Tem que imprimir. O cara ganhava tanto.
O percentual de aumento aplicado. Se a gente está dando 20, 15, 10 ou 5% de aumento. Vai ter que dizer. Tá? O percentual aplicado é tanto. O valor do aumento. O aumento do salário vai ser de tantos reais. Não é o valor do novo salário já aumentado. É só o quanto vai aumentar. Vai aumentar em 100 pila. Depende do salário, né? Por fim, aí sim, por último, o novo salário do funcionário, já somado do aumento. Já incluso o aumento. Esse é o novo salário. O salário que o cara vai receber de hoje em diante, depois do aumento. É isso que tem que fazer no programa. A estrutura de decisão disso aqui é complexa? Não. Quantos casos tem? 1, 2, 3, 4. 4 casos. Para a estrutura de decisão aí. Precisa validar algum dado? A única coisa é que o cara não pode receber salário zero. Tem que receber salário maior que zero. Mas o enunciado não pede isso. Então, por enquanto, eu não vou fazer. Se a gente for fazer, a gente faz por último, depois de tudo que está aqui no enunciado terminado, aí a gente faz. Se for o caso, pensa, não pode digitar salário zero. Certo. Depois a gente pensa isso. Por enquanto, vamos atender o que está aqui. Primeira coisa que tem que fazer é pedir para digitar o salário. Faça um programa que recebe o salário de um funcionário. Vamos começar por aí. Salário igual operador de atribuição. Eu vou botar para cima para facilitar para vocês enxergar. Tá bom, gente? Salário igual. Como é que lê no teclado? Input, né? Input, float também, né? Não é só input. O input é do teclado, mas o float para quê? Para ler números que possuem uma parte decimal. Mas por que o salário tem que ser float? É dinheiro, né? Se é dinheiro, pode ter centavos. Reais e centavos. Então, por isso tem que ser float. Float, input, entre aspas, a mensagem. Digite o salário do trabalhador. Que colaborador, que nada. Colaborador. Digite... digitei errado ali, né? Digite o salário do trabalhador. Digitou um valor em reais, pode ter a parte inteira, pode ter a parte decimal, vai ficar armazenado ali dentro da variável salário. E agora o conteúdo, o valor da variável salário é que a gente vai utilizar para montar a estrutura de decisão. A depender do salário, definimos qual será o aumento. If, salário, o que o salário tem que ser? A gente deve prestar atenção no enunciado para ver o que o salário deve ser, né? E o enunciado diz, no primeiro critério, ou na primeira faixa, salários até 280 incluindo 280. Então, 100 está em qual categoria? Nessa aqui, né? Salário R$100. Está nessa categoria aqui. Ele é menor que 280. Então, ele está até 280. Então, o salário tem que ser menor ou igual, porque tem o incluindo, 280. Não tem que botar ponto 00. Mas assim, é dinheiro. Eu recomendo botar. Tá? Só porque é isso. Só por causa disso, porque é dinheiro. Mas tá bem de boa não botar também. Tranquilo. Vou botar. Tá certíssimo. Visualmente é até melhor, né? Uma poluição a menos ali no código. Tá? Mas sendo dinheiro, trabalhando com grana, é bom sempre especificar centavos. Tá aí a primeira categoria. O que a gente quer fazer se for verdadeiro esse if? Deu verdadeira a condição do if. O valor da variável salário, que contém o que foi digitado, o valor da variável salário é mesmo menor ou então igual a 80. Deu verdadeiro. O que a gente tem que fazer? Nesse caso, o aumento é de 20%. Sim, a gente pode, dentro desse if, definir que a variável aumento é 20 para 20%.
Ou a gente pode calcular já o aumento aqui dentro. Só que o cálculo do aumento ele é igual em todas as possibilidades. É a mesma conta que a gente tem que fazer. A única coisa que varia é o valor do percentual. Então, o ideal aqui é a gente definir uma variável que guarda o valor do percentual, para depois fazer o cálculo da mesma maneira, não importa qual seja o percentual. Então, eu vou criar essa variável aí, que no enunciado, ele chama de aumento. Aumento de 20%. Ele chama isso aqui de aumento, só que eu não vou chamar essa variável de aumento. É um nome bom, mas eu não vou chamar de aumento e vou explicar por quê. Pessoal, por que eu não vou chamar essa variável que eu vou armazenar os 20? Eu não vou chamar de aumento, por quê? Porque depois a gente tem que imprimir o valor do aumento. E o valor do aumento é diferente de percentual de aumento. Tem duas coisas com um nome que pode confundir. Se a gente chamar só de aumento, de quem que a gente está falando? Está falando do percentual de aumento? Ou está falando do valor em reais do aumento? Então, para não confundir, não vou chamar simplesmente de aumento. Tá? Ou a gente chama só de percentual, é um nome bom, ou então chama de percentual aumento. Nome bom também. Professor, essa variável obrigatoriamente criar dentro do... Sim, porque a gente vai dizer qual que vai ser o aumento aqui. E essa variável percentual aumento, ela deve ser criada dentro do if. Porque o valor que a variável vai receber, 20, só será 20 mesmo nesse caso em que a condição do if for verdadeira. O salário é mesmo menor ou então igual a 280. Então o valor é 20. É por isso que eu atribuí um valor para essa variável dentro do if. Tá? Sim. A variável do valor em reais para o aumento, essa é a tua pergunta, né? Essa variável, sim, a gente pode inicializar ela, calcular, atribuir um valor para ela, fora da estrutura de decisão, porque o cálculo dela ocorre sempre da mesma maneira. Não depende do salário, né? Levando em consideração que a gente vai utilizar para calcular o valor do aumento, o percentual de aumento. Então a ideia é, a gente só varia o percentual de aumento e depois lá na hora de calcular o valor do aumento, a gente usa o que tiver, seja o que for que tiver dentro da variável percentual aumento. Tá? Isso é uma prática boa e comum a muitos problemas. Tem muitos problemas que vai ter uma solução desse tipo aí. Percentual de aumento igual a 20. Se for falso, se o salário não for menor nem igual a 280, o salário não é nem menor nem igual a 280. Deu falso a condição do if, então a gente não vai atribuir o valor 20 para essa variável. O que a gente deve fazer no caso em que for falsa a condição desse if? Else. Então o senhor não vai fazer os prints ali dentro já? Os prints Fazer os prints, imprimir as mensagens aqui dentro. Pode. Só que se tu fizer aqui dentro, tu vai ter que fazer dentro de cada if para cada um dos casos. Então tu vai ter que reescrever os mesmos prints várias vezes. E a ideia de não colocar os prints aqui é a gente escrever uma única vez o print no final, independente de qual for o caso, fora da estrutura de decisão a gente faz os prints, porque ele vai imprimir sempre. Aí eu boto fora. Ele sempre vai passar por lá. Tá? Essa é a ideia. Mas boa pergunta. Else. O que significa else? Significa se não. Então, se não for verdadeira a condição do if, cai no else. Se o salário não for menor ou igual a 280, vem para cá para a gente verificar as demais possibilidades. Tem outras, né? Se o salário não for menor ou igual a 280, vamos olhar o enunciado, ele pode ser também um valor entre 280 e 700. Ou então entre 700 e 1.500. Ou então acima de 1.500. Eram 4 possibilidades. A primeira a gente já tratou, mas restam outras 3. Então, se não for a primeira, podem ser outras 3 possibilidades. E não sendo a primeira,
A gente sabe que ele não é menor ou igual a 280, mas a gente não sabe em qual das outras categorias, das outras faixas, o salário se encontra. A gente ainda não sabe. E para saber, a gente precisa testar. Tem mais if aí. Tá? Aqui no else é que a gente vai testar a próxima condição. If, a próxima possibilidade. O que diz lá? Salário entre 280 e 700. Como é que a gente escreve isso? Me ajudem, pessoal. Como é que a gente escreve um teste que avalia se o valor está entre 280 e 700? Inclusive 700. Qual é a condição? Salário, o quê? Maior? Não é maior igual? Não. Ah, boa. Por quê? Ah, lá no if a gente já testou se ele era igual, né? Tá, mas tem mais uma coisa que a gente testou aqui também. O quê? A gente testou o menor e testou igual. Se ele caiu nesse else... Tá, então não precisa fazer menor. Vamos, estamos raciocinando nessa direção. O senhor pode fazer, mas ao invés de fazer o salário maior, pode ser menor, menor ou igual 700. Né? Isso. Então, se, em vez... Eu vou escrever de propósito, mas depois eu vou apagar. Tá, gente? Ó. Em vez de a gente fazer aqui maior do que 280 and, ao mesmo tempo, né? E salário menor ou igual, porque é incluindo 700. Tem o incluindo lá no enunciado. Em vez de a gente escrever inteiro dessa maneira aqui, nós vamos tirar fora a parte desse teste que estava avaliando se o salário era maior que 280. Só que não é só questão de arrancar fora aqui e sumir com isso. É questão de saber por que a gente está fazendo isso. Por que a gente vai tirar fora o teste que avalia se o salário é maior que 280, se no enunciado diz ali que o aumento de 15% deve ser dado para salários entre 280 e 700. Por que a gente não precisa, e não precisando, não devemos testar que ele é maior que 280? Justamente pelo teste inicial do if, onde nós já havíamos testado se ele era menor ou igual. E aí, a gente tem o else. Se ele veio parar aqui dentro do else, a gente já sabe algo sobre o primeiro teste, que é o quê? Que ele não é nem menor, nem igual. Só tem três possibilidades, né? Ou ele é menor, ou ele é igual, ou ele é maior. Menor não é, igual não é, só restou ser maior. Então, nesse ponto do código aqui, esse teste que está escrito aqui, ele é redundante, pois é uma certeza que nós já temos. Quando o código passa por aqui, quando ele entra dentro do else, o salário certamente é maior que 280. Hã? Eu não falei de cara isso para a gente se deparar com essa questão. A gente vê isso. Hã? Então, tira fora. Esse tipo de enunciado, escrito como está, ele induz ao erro. Que a gente tenta se basear no enunciado. Vou escrever uma condição tal como está no enunciado. Mas tem questões de lógica que a gente já realizou antes. E aí a gente não precisa testar de novo. Não daria errado, mas seria não daria erro no código. O programa executaria normalmente. Tá? E é possível até que o interpretador ou o compilador da linguagem, é possível, não sei como é que seria no caso do Python, teria que confirmar, que ele tentaria já pular esse teste por uma otimização. Tá? No caso de compiladores modernos, ele provavelmente já pularia esse teste. Mas, do ponto de vista de lógica, isso é considerado um erro de lógica. E aí, a gente está aqui num curso de computação, a gente está desenvolvendo esses conteúdos, aprendendo eles. Ô senhor, eu posso usar meu if ali, né? Pode e deve.
Eu vou chegar lá. Pode e deve. Quando a gente pode, a gente deve. Tá? Então, no curso de computação, vocês estão aprendendo e serão avaliados por isso. Eu vou avaliar vocês nesse tipo de coisa. Fez teste redundante? Pode, desconta um pouco ali. Tá? Então, atenção para isso. Se liguem. Outra coisa, bem observado, a gente tem um else e imediatamente dentro do else a gente tem um if. Esse aqui é um caso em que a gente pode unir, pode e deve unir o else com o if. Isso aqui vai virar um elif. Beleza, gente? Pode e deve. Quando vocês puderem, vocês devem. Qual é o caso que não deve ou que não pode? Tipo que tem um else, tem um if, mas não deve virar um elif. Qual é o caso? Pessoal, presta atenção para não errar isso nunca. Quando a gente vai fazer outras coisas além do if dentro do else. Se dentro do else tem outras instruções além do if, aí a gente não deve fazer. Se aqui tivesse um print, sei lá. Mas aí não dá para substituir aquele else, né? Não dá para substituir o else que está em cima do print, não é isso? Se tiver outros casos de teste, eventualmente eles poderiam ser testados aqui como um elif. Pode ser. Tá? Eu tenho que ficar bem atento ali na lógica dessa estrutura para não ter assim, um caso por onde ele nunca vai passar. Só ficar ligado nisso. Mas poderia. Tá? Bom, essa outra instrução, esse print que eu coloquei aqui, ele poderia estar, como eu coloquei antes do if, mas ele poderia também estar depois do if. Aqui. É claro que o if, se a gente tem um if, a gente tem que ter uma instrução que vai somente ser executada no caso em que o salário for mesmo menor ou igual a 700. O que tem que ser feito? O percentual de aumento vai ser igual a 15. Dá para colocar elif embaixo de elif ou não? Sim. Você pode ter vários. Se não é um, testa outro. Se não é um, testa outro. Pode ter diversos elifs, principalmente se eles estão... Até tem um else, que é o caso final. Todos os outros. A estrutura de elifs, quase sempre ela avalia a mesma variável. Ou avalia o mesmo teste, para diferentes possíveis valores. Se a letra digitada é A, se não, se a letra digitada é B, se não, se a letra digitada é... várias possibilidades em relação à mesma variável. E quase sempre é assim, 90% dos elifs, eles estão olhando, são várias condições para a mesma variável. Aqui a gente está observando salário. Então são várias faixas de valores para salário. Até pode existir elif que troca a variável em algum momento, mas isso é menos comum. Se for fazer isso, tem que ficar bem atento se faz sentido. Tá, gente, então esse print, sei lá, eu botei só para fins de exemplo, estou tirando, e como eu havia falado, não só pode, como deve, nesse caso aqui, unir o else com o if. Isso aqui vira um elif. Então, em vez de else aqui, eu vou escrever elif. Tá? O elif veio para a esquerda. Só que aí a instrução, que somente será executada no caso do teste ser verdadeiro, ela deve ter 4 espaços na frente de indentação em relação ao início do elif. E o que a gente tem aqui são 8. O primeiro if tem 4. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem o dobro disso. Tem os 4 e mais 4. Está errado. Para tirar... Aqui no idle, se a gente der um backspace aqui, um apagar, tecla de apagar, backspace, ele já tira 4 para a gente. Tá? Já tira os 4 espaços. Já tira um nível de indentação. Agora está correto. Quais são os outros casos? Já vimos 2, são 4. Até 280, até 700. Aí os outros 2 casos são até 1.500, incluindo 1.500, e acima disso. Então é até 1.500 e para todos os outros casos. A gente precisa, para solucionar, de mais um teste, portanto mais um elif, avaliando o salário menor ou igual a 1.500, percentual de aumento para salários até 1.500 incluindo é de 10%. 10%. Então, definimos aqui o percentual de aumento como 10. Se o salário for acima de 1.500, se for 1.501, cai em qual faixa?
5%. Isso aí. Salário acima de 1.500, 5%. Tá. 1.550 centavos. É acima de 1.500? 15 mil reais. É acima de 1.500? 1.500.000 reais. É acima de 1.500? Qualquer valor. Já não interessa mais a faixa. É qualquer valor acima de 1.500 reais. Qualquer coisa em direção ao infinito. Qualquer valor acima de 1.500 cai nesse caso aí. Então, aqui não resta testar mais nada. Não interessa que seja um pouquinho acima de 500 ou muito. Interessa que seja acima de 1.500. Olha só, essa estrutura de decisão que a gente tem aqui, nós já vimos se ele era ou não menor ou igual a 280. Se ele não é menor ou igual a 280, cai no ELIF, onde a gente avalia se é menor ou igual a 700. Se ele não é menor ou igual a 700, vai para o próximo ELIF. ELIF com ELIF. É uma continuidade lógica. Se o salário não está aqui, testa a próxima condição. Se o salário não está aqui, testa a próxima condição. Outra faixa de valores. Agora, se ele não está no primeiro, não está no segundo, não está no terceiro, ele não é menor que 280, não é menor que 700, não é menor que 1.500. Quer dizer que ele passou 1.500. Então, else, se não. Se não está em nenhum dos testes anteriores, se o salário não está em nenhuma das faixas testadas anteriormente, ele está em outra. Outra faixa. Qual é a outra? Passou de 1.500. No else, para todos os outros salários que não forem menor ou igual a 1.500, existe um percentual de aumento também, que é 5. Todos os outros salários que não estavam nas faixas anteriores vão cair em 5%, um percentual de aumento de 5%. Feito, galera. A gente já concluiu a estrutura de decisão que era necessária no nosso programa para fazer ou uma coisa ou outra, conforme o caso. Tudo mais que resta fazer, e tem coisas que restam ser feitas, tudo mais que resta ser feito não depende do salário. A gente tem que calcular o salário antes do reajuste. Aliás, não tem que fazer cálculo nenhum, né? É o próprio input. Depende do salário? Não. É só imprimir o que o cara digitou. É só imprimir o salário. Não depende. Então não precisa estar dentro de if, dentro de elif, dentro de else. Que mais? Tem que imprimir o percentual de aumento aplicado. Bom, isso aqui, o percentual de aumento varia conforme o salário. Só que a gente já fez isso. A gente definiu o percentual de aumento conforme a faixa salarial. A gente já montou uma estrutura de decisão que avaliava exatamente isso. Vou aumentar um pouquinho a tela para caber a estrutura de decisão toda aqui. Tá aí ela. Então, para poder imprimir o percentual de aumento, basta agora a gente pegar o valor que está dentro da variável percentual de aumento. Por uma dessas possibilidades aqui, ele passou. Ou ele definiu que era 20, ou definiu que era 15, ou definiu que era 10, e se ele não definiu nenhuma das três, nem 20, nem 15, nem 10, ele caiu no caso em que ele define que é 5. 5% de aumento. Aí, fora da estrutura de decisão, dos ifs, elifs e else, a gente faz lá o print do percentual de aumento. Eu vou fazendo os prints conforme o que aparece aqui, e aí vou construindo. Então, o primeiro print que a gente tem que fazer é o salário antes do reajuste. Print. Para deixar separado aí, deixar uma linha branca? Não precisa deixar linha branca nenhuma. Pode. Eu costumo deixar para organizar o código. Tá? Não precisa deixar. Ah, sim. Essa é uma pergunta bem pertinente. O print deve estar aqui ou deve estar aqui? Se o print estiver aqui, com 4 espaços na frente, ele ainda estaria dentro do else. E somente seria executado lá no caso, só no caso em que o salário ultrapassa 1.500. Tirando a indentação da frente, esse print aqui não tem relação alguma com a estrutura de decisão anterior.
independe, não tem dependência nenhuma. Não está condicionado às condições que nós colocamos aqui nos testes do if. Nenhuma delas define se esse print aqui, que nós estamos escrevendo, deve ou não ser executado. Não importa qual for o caso, esse print sempre será executado porque ele está fora daquela estrutura de decisão. Tá? E o que marca, o que define que ele está fora, segundo a sintaxe do Python, é a indentação, o espaçamento que existe antes, naquela linha do print. E isso aqui não é um detalhe estético, um detalhe de menor importância. É um detalhe que define a lógica do nosso programa. Tá? A indentação na linguagem Python faz parte da sintaxe da linguagem. A indentação, esse espaçamento, ele é interpretado de forma lógica pela linguagem. Tá? Se pertence ou não a um bloco de código que só vai ser executado mediante uma certa condição. O enunciado pede uma série de prints. A primeira delas é o salário antes do reajuste. Eu vou copiar e colar isso aqui lá e vou usar nos prints. Tá? Aí. Copiei e colei parte do enunciado aí. Então, nesse print aqui, eu quero imprimir o salário antes do reajuste. Ctrl X. Eu recortei. Por que eu dei Ctrl X para recortar? Porque aqui no print eu vou colar. Ó. Eu quero imprimir nesse print aí o salário antes do reajuste. Dois pontos, sinal de reais, símbolo, né? R maiúsculo, cifrão. Como é que eu faço para colocar o valor do salário, que é o salário antes do reajuste, aquilo que a pessoa digitou, que está na variável salário? Como é que eu faço para botar o valor da variável salário aqui nesse print? De duas maneiras. Ou a gente pode fazer uma composição utilizando o marcador %D, mas eu recomendo a gente usar fstring, já que aprendemos, né? Ou poder usar o ponto format também. Mas é só botar aqui, ó, salário, e transformar essa string aí numa fstring. Aqui, ó. Antes, no início da string, a gente deve botar ali f, de fstring, string formatada. Com isso, a gente pode botar as variáveis dentro da string, abrindo chaves, fechando chaves. Abriu chaves, boto a variável, fecha chaves. Na hora de imprimir isso aqui, esse print, essa fstring vai compor o texto estático que está aqui dentro. Estático quer dizer que não se move, não altera, não é dinâmico, né? O texto fixo com o valor da variável, a parte que varia. Vai compor com o valor que está dentro das chaves. Então, na prática, vai fazer com que imprima o salário. Só tem um probleminha. Estamos falando de grana, dinheiro, float. Para imprimir float com 2 casas de precisão para os centavos, e dinheiro não é opcional, né? Dinheiro a gente sempre tem que botar 2 casas. Né? Às vezes a gente bota uma, às vezes a gente bota mais, conforme tiver lá. Dinheiro é dinheiro, sempre 2 casas. Então, a gente obrigatoriamente tem que definir que seja 2 casas de precisão. Ponto 2F. Tá? O ponto permite que a gente diga que é 2 casas depois do ponto que a gente quer exibir na hora de imprimir. E o F obriga o Python, força o Python a interpretar esse número aqui como um float, que é o que ele é, aliás. Tá? Então é isso. O primeiro print está ok. Vamos para o próximo print, que é o quê? Imprimir o percentual de aumento aplicado. Aí, o percentual de aumento aplicado. Eu vou dar um Ctrl X aqui para recortar, porque eu vou usar essa mensagem aí lá no print. Print, fstring, o percentual de aumento aplicado. Eu vou tirar esse O da frente aí. Vou botar assim, ó, salário antes do reajuste. Percentual de aumento aplicado. 2 pontos. Aqui não é dinheiro, é percentual. Qual que é o percentual de aumento aplicado? O valor que tiver lá dentro da variável percentual aumento. Variável percentual aumento. Nós precisamos dela agora aqui. Então, entre chaves, percentual aumento. É claro que a gente quer imprimir o símbolo de percentual, né? Então, para imprimir o símbolo de percentual numa string, a gente tem que escrever percentual, percentual.
Vocês já tinham tentado antes imprimir símbolo de percentual? Alguém já tentou dar print em percentual? Vamos no Python Shell lá. Print, entre aspas, percentual. Pô, funcionou, só para dizer o que eu disse. O percentual é de... Tá funcionando tudo aí. Funciona, não precisa botar percentual nada. Mas é que assim, isso não funcionava. Então eu estou pensando se isso mudou em versões recentes do Python. Eu sei que não funcionava. Eu estava habituado com essa questão, né? Volta e meia surgia nos problemas nos outros anos. Estou pensando se mudou ou se tem um caso específico em que funciona. Por exemplo, se eu fizer assim, percentual D inteiro, né? E aí percentual 55%. Tá, apareceu 55 ali. Agora, se eu botar depois do D o símbolo de percentual, deu pau. Esse é o caso em que não dá certo. Quando a gente usa dentro da string de marcadores do tipo percentual D, e aí tem um outro símbolo de percentual que a gente não quer fazer marcador. A gente quer botar o percentual mesmo. Naquele caso ali, esse caso específico mesmo, aí, se a gente quisesse botar o símbolo de percentual fazer aparecer, teria que escrever aqui percentual. Que aí, na hora de imprimir, ele vai imprimir um só percentual. Ali. Aí ficou o percentual é de 55%. Esse é o caso em que não funciona. Só quando a gente está usando composição com marcadores de percentual. Só esse caso. Tá? Então, no mais, na maioria das vezes, vocês não terão de se preocupar com isso. Principalmente porque a sugestão que eu tenho dado para vocês, né, e o livro, a partir da 3ª edição, também sugere isso, que a gente não use mais marcador de percentual D em Python, utilize sempre fstring, e é o que a gente está usando agora nas aulas. Tá? Então, só o percentual aqui, a princípio já funciona. Vou manter assim por enquanto. Depois a gente testa. Próximo print, o valor do aumento. Isso a gente não tem ainda. O enunciado pede para a gente imprimir o valor do aumento. Qual que é o valor do aumento? Em reais, né? Não tem ainda, tem que calcular. Cálculo de percentual. Senhor, aquele ponto do SRF, duas casas depois da vírgula, né? Isso aí, exatamente isso. Os 2 pontos é só do salário, né? Não, os 2 pontos que tem aqui é a sintaxe que a gente usa para especificar a formatação quando a gente está usando fstring ou string formatada. A gente coloca a variável entre colchetes e separa a variável da formatação por 2 pontos. Tá? Esses 2 pontos que está aqui é para separar a variável da formatação. Primeiro vem a variável, depois vem a formatação. Isso é uma sintaxe que vale para fstring, como a gente está usando aqui, como também vale para o método .format, que a gente escreve lá, depois do fecha aspas, .format, e bota as variáveis. Dentro das chaves, a gente deve botar a formatação utilizando 2 pontos. Ok? Então, o que eu estava dizendo é que a gente precisa agora imprimir o valor do aumento, só que a gente não calculou ele ainda, então a gente deve calcular o valor do aumento. A gente pode calcular o valor do aumento logo uma linha antes de imprimir ele, mas eu sugiro calcular antes de todos os prints. A gente faz os cálculos, depois os prints. Então aqui eu vou fazer o cálculo, que é assim, valor, que nome a gente pode dar que seja inconfundível. Se eu chamar de valor aumento, seria na intenção de definir que isso aqui é o aumento em reais. Valor aumento. Vou deixar assim. Tá? Já tem a outra que é percentual aumento, né? Não vai confundir com essa dali, não. Valor aumento. Quem é que sabe fazer cálculo de percentual aí? Já fez uns programinha com percentual? Alguns eu sei que fizeram, já me mostraram. Salário. É isso. Tá? A gente quer calcular um percentual do salário. Então envolve, primeira coisa, o salário. Vezes o percentual que nós queremos aplicar, que é quem? Qual é o percentual? É 20, é 15, é 10 ou é 5? Não interessa. O que interessa é que a gente, seja qual for o percentual, a gente já guardou ele na variável. Na variável percentual aumento. E é de lá que a gente vai extrair o percentual. Valor aumento é igual a
o salário vezes o percentual aumento. Aí não interessa se é 20, 15, 10 ou 5. O que tiver ali dentro da variável. E vai estar um número. Um desses 4 possíveis. Dividido por 100. Assim que é cálculo percentual. Ó, é o percentual dividido por 100. Como é que calcula o percentual? Vezes o percentual dividido por 100. Ah, quero calcular quanto é que é 35%. Vezes 35 dividido por 100. Aí descobre qual é o percentual. Tá? Esse cálculo, atenção, esse cálculo aqui, ele não resulta no salário já com o aumento. Esse cálculo aqui só resulta no valor do aumento, que é inclusive menor que o salário. É 20% do salário ou 15% do salário, é um valor menor que o salário. Ou 10 ou 5. É um valor menor que o salário. Esse valor aqui, o valor do aumento é que a gente vai usar para calcular em seguida o valor do novo salário. Aí, ó. O novo salário após o aumento é uma outra coisa que a gente precisa imprimir. Então já vamos calcular. Novo salário. Vai ser o nome dessa variável aí. Novo salário. Nome de variável não pode ter espaço. Então vamos trocar por underline, que é o padrão no Python. Para separar nome de variável composto por mais de uma palavra. O padrão é underline no Python. Novo salário. Igual. Como é que a gente calcula o novo salário? É o salário velho, que é salário. E o quê? Mais o valor do aumento. É isso aí. Né? A gente acabou de calcular o valor do aumento. Pega o salário antigo e soma mais o valor do aumento que acabamos de calcular. Essa parte do enunciado que eu tinha copiado e colado lá de cima, que está em vermelho aqui, eu vou apagar. Ela consta lá em cima já. Eu não tirei de lá. Porque aqui ela não é mais necessária. Ela estava aqui só para eu não ter que ficar subindo e descendo do enunciado, olhando o que tinha que ainda calcular e imprimir. Nós já cumprimos as etapas de cálculo. Só falta terminar agora as de impressão. Essas duas coisas que acabamos de calcular, valor do aumento e valor do novo salário, essas duas a gente ainda não imprimiu. Então eu vou fazer 2 prints aqui para cada uma dessas variáveis. Print, fstring, quero imprimir valor do aumento em reais, grana. Esse valor aí está dentro da variável valor, valor aumento. Valor aumento, 2 pontos. Ponto, formatar, né? Que nem o anterior, 2 casas depois do ponto para o float. Então é ponto 2, F, a sintaxe para definir dessa maneira aí. O número vai ser impresso com 2 casas depois do ponto para um número float. Isso quer dizer o F. Valor aumento. Além disso, o último print que falta, print, fstring, novo salário. Novo salário. R cifrão e a variável novo salário. Novo salário. Também formatado da mesma maneira. 2 pontos, ponto 2, F. Salvei o código. Falta mais alguma coisa? Não. Não. Fizemos a entrada de dados, o input. Fizemos a estrutura de decisão que avalia o que foi digitado para saber em qual faixa de salário se encontrava. Definimos qual vai ser o percentual de aumento que vai ser dado, que vai ser calculado a seguir, no momento que a gente fizer o cálculo. Quando chega o momento do cálculo, a gente calcula lá, levando em consideração qual foi o percentual de aumento definido. Se for 20%, ele vai calcular sobre 20% aqui. Se for 15%, ou se for 10%, ou se for 5%, ele vai fazer o cálculo conforme o valor que estiver dentro da variável percentual de aumento. É por isso que a gente não precisa fazer os cálculos lá dentro do if, ou do elif. Faz o cálculo aqui, fora. Porque o cálculo se dá... Cálculo de percentual é sempre da mesma maneira. Vezes o percentual dividido por 100. Tá? Então, aqui, fora da estrutura de decisão, é melhor. Outro dia eu posso dar exemplos. Como eu queria agilizar um pouco, eu não queria me demorar muito, até teria dado tempo, eu acho, agora. A gente tem 10 minutos ainda. Professora, mas a gente não tem que usar 2 variáveis para percentual do aumento, sendo que um ia ser 15%, outro 20%.
Qual é esse exemplo? Todo mundo bem. Eu utilizei sempre a mesma variável. Ou eu defini ela como 20, mas na mesma variável, ó, aqui. Ou eu defini ela como 15, ou como 10, ou como 5. Por uma dessas atribuições, o código vai passar. Ou ele vai fazer isso, ou isso, ou isso, ou isso. Uma delas ele vai fazer. Quando ele passar por essa estrutura de decisão de ifs e else, quando ele chegar na primeira linha depois dela, com certeza essa variável foi inicializada e ela possui um daqueles valores ali. E aí eu vou utilizar o valor que tiver dentro da variável para fazer o cálculo do valor do aumento. Tá? Mas tem uma única variável. Ela só existe uma única vez. Como ela está sempre com o mesmo nome, é a mesma variável. O que varia, o que muda, é qual o valor que a gente atribui para ela. E vai ser só um desses. Né? Dependendo por onde ele passar no código, ou ele define de uma maneira ou de outra. Mas nunca mais de uma. Ele não passa por mais de um lugar do código. Se ele chegar a definir que o valor vai ser igual, do percentual de aumento vai ser 20, então ele não vai fazer nada mais do que está aqui. Hã? É isso, não sei se era isso a tua questão. Tá? Assim, ó, essa maneira de organizar o código, definir uma variável, como a gente fez aqui, e fazer os cálculos fora da estrutura de decisão, ela não é intuitiva. Vocês não costumam fazer isso aqui sozinhos. Quem está começando, como é o caso de vocês. Hã? Mas na medida em que vocês encontram bons exemplos nos livros, em que vocês recebam, em que eu apresento soluções desse tipo para vocês, aí vocês costumam, com o tempo, vão se habituando a usar soluções desse tipo aí. Tá? Mas o que eu dizia antes era que futuramente eu vou apresentar outras soluções de problemas parecidos, e aí eu vou contrastar na solução que o código se repete dentro da estrutura de decisão, ou que não se repete como a gente fez aqui. Não tem nenhum código repetido. O que tem repetido é o nome da variável, né? Escrito mais de uma vez. Mas só um deles vai ser executado. Ou um ou outro. Então tá ok. O que pode ser melhorado nesse código aqui? Algumas coisas, tá? A principal delas seria validar o salário, porque é possível ainda digitar salário zero. Só que um salário zero é inválido. Ninguém pode receber salário zero. Não é possível alguém trabalhar e receber salário zero. Tu pode receber um salário muito baixo, certo? Tu poderia receber 1, mas 0 não. Porque 0 não é salário, tu não está recebendo nada. E salário negativo também é inválido. Tu não pode ter que pagar para trabalhar. Você trabalha escravo. Não sei se vocês sabem, no Brasil ainda existe trabalho escravo. Pessoas escravizadas. Todo ano, muitos casos são encontrados de pessoas escravas. Escravo. É ilegal, não pode, mas acontece. E como é que é feito isso? Um salário negativo. Tu chama a pessoa para trabalhar lá. Normalmente é fazenda de interior, norte e nordeste do país. Chama a pessoa para trabalhar lá. Uma ótima oportunidade, está sem emprego. Não, vamos para lá. Leva a galera de ônibus para lá. Aí o cara chega lá. Não, beleza, tua tarefa é essa aqui e tal. Tu vai dormir aqui dentro da fazenda mesmo. Os teus alojamentos são esses. Tu vai dormir aí, tal lugar. Tu come aqui mesmo durante o dia. Tem almoço, janta. Beleza, o cara começa a trabalhar. Chega no final do mês, na hora de receber o salário, patrão, fazendeiro, dono das terras, ele faz os cálculos lá de quanto tem que ser pago. Teu salário seria 300 pila, mas tu comeu por 30 dias, cada dia o almoço é 50 reais, a janta é 20, tu deve 70 por dia, beleza. Tu tá me devendo aqui 400 pila desse mês. No mês que vem tu tem que trabalhar mais. Aí o cara tá devendo pro patrão, ele trabalhou o mês inteiro. Ele não só não recebe nada, como fica devendo ainda por cima. Aí o cara se assusta, né? Aí ele pensa, não, mau negócio, meti numa fria, vou embora. Aí tem uns caras armados dizendo, não, tu não vai. Devendo pro patrão, primeiro tu tem que pagar a tua dívida. E aí o cara fica lá anos, não consegue ir embora. Cada mês que ele tá lá, ele precisa comer, ele deve mais e mais e mais e mais. Paga para dormir, paga para comer, isso existe ainda. Todos os anos acontece isso aí. Muitos casos. Brasil. E um dos motivos por que acontece é porque não teve reforma agrária. Nunca na história do país teve reforma agrária.
que é a reforma agrária? No momento que o país foi dividido e definido quem eram os donos das terras, as terras nunca mais foram divididas. Então são os mesmos donos desde que o Brasil é Brasil, desde que chama por esse nome. Mesmos donos do Brasil inteiro. São chamados de coronéis, né? Já viram falar desse termo? Os coronéis? Esses caras fazem isso. Matam gente. Tinha um coronel que era deputado, chamava Edelbrando Pascoal. O cara era coronel, era deputado federal. Ele foi preso porque uma das muitas coisas que ele fez, ele serrava os braços dos caras com serra elétrica. O deputado federal. Esse é o nível. Não dá para pensar que isso acabou. Esse é o nível dos caras que estão lá. Né? Tem uns pouco melhores do que isso. Então, para o nosso código aí, o que falta é impedir que o salário seja zero ou negativo. Tá? Eu vou fazer rapidinho com vocês, pode ser? Assim que digitou o salário precisa ser validado. Fez o input. A gente vai fazer um if, aqui ó, if salário menor ou igual a zero. Ele é inválido. Né? Se o salário for menor ou igual a zero, a gente vai imprimir uma mensagem. Print o salário digitado deve ser maior que zero. Tá? Daria para escrever a frase também, o salário digitado deve ser um valor positivo. Também poderia ser. Né? Mas assim tá bom. No input lá em cima também diz, digite o salário do trabalhador, 2 pontos. Dá para botar um R-cifrão ali para indicar que o que vai ser digitado é dinheiro. Botei agora. Ó. Ali, tá? No input de entrada eu botei R-cifrão para indicar que o que vai ser digitado é dinheiro. O if esse aí não está pronto ainda, tá, gente? Ó, o if, se o salário for menor, exibe a mensagem, tá errado. Agora, se o salário for maior que zero, ele tá ok. No caso de estar ok, eu tenho que fazer um else. O salário tá bom. Ele é maior que zero. Então, eu quero fazer tudo o mais do código que está abaixo. Então, eu tenho que colocar tudo que a gente fez de código, tudo que a gente tinha feito antes, dentro do else. Como é que faz isso? Vocês lembram da aula passada que a gente já fez uma coisa parecida? Seleciona tudo e aperta a tecla de atalho para indentar o código. Não está escrito na interface, mas é tab mesmo, tá? Na interface, se a gente vai no menu Format, tem lá assim, ó, Indent, no inglês, né? Ali, Indent Region. Ctrl, fecha colchetes, é a tecla de atalho do idle. Mas apertando Tab funciona, então é mais fácil lembrar do Tab, né? A gente seleciona o código todo, que a gente quer indentar, e aperta Tab. Tudo o que estava selecionado, apertando Tab, ele vai digitar um nível de indentação na frente, que é 4 espaços. De todas as linhas ele botou 4 espaços. Então, como é que ficou o código? Se o salário for inválido, imprime a mensagem que está errado. Se não, olha aqui, gente, um else e um if que não vira elif. Está aqui ele. Isso aqui é um else com um if que não pode virar elif. Não pode por quê? Porque dentro desse else não tem só esse if aqui. Tem outras coisas que acontecem lá embaixo. Cálculos, prints. Então a gente não pode transformar esse else com um if em um elif. Tá? Aí tem apesar de ter uma estrutura com elif, também tem estrutura aninhada. Tem if dentro de else. Pode ter. Esse aí é um exemplo. Acrescentando essa regra, já para encerrar a aula, acrescentando essa regra de não permitir, isso não estava no enunciado. O enunciado não impedia que digitasse salário negativo ou zero. Mas acrescentando essa regra, tornou a estrutura de decisão um pouquinho mais difícil. Dá para dizer que melhorou o enunciado. Tá bom? Galera, encerramos a aula por aqui. E é isso aí. Valeu, galerinha!